Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Hoje vamos iniciar no segundo tópico do segundo capítulo, Tempo de ser preparada. Depois que Esther foi levada ao palácio, passou-se um ano até que ela fosse chamada à presença do rei, pois precisava ser preparada para esse momento. Duas pessoas foram relevantes nesta preparação: Mordecai e Hegai. Mordecai, o pai adotivo, aponta para as pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos ensinar e trabalhar em nosso caráter. Hegai, o eunuco do rei, nos fala da pessoa do Espírito Santo, que nos ensina a agradar o rei. Ao olharmos para a Bíblia, vemos como todas as pessoas que Deus usou tiveram seu tempo de preparação. Até mesmo Jesus, que é o Filho de Deus e não tinha pecado algum, submeteu sua vida a seus pais, Maria e José, para ser educado e aprender com eles. Depois submeteu-se a João Batista, por quem foi batizado nas águas. Somente então Jesus deu início ao seu ministério. Portanto, não há atalhos. Esse tempo de preparação é providenciado por Deus para nos tornar pessoas úteis em suas mãos. Existem áreas na vida de cada pessoa que precisam das mãos do oleiro para formar o vaso de acordo com o propósito para o qual será usado. Quando um vaso é raso, sua capacidade para conter algo é pequena. Mas quando o vaso tem profundidade, pode receber uma porção maior dentro de si. É o oleiro quem define a profundidade de cada vaso. Uma mensagem para refletir. É a preparação que define o quanto você será útil nas mãos de Deus. Esse trabalho é necessário, pois o tempo da preparação define a qualidade de cada vaso. E é a qualidade que garante a durabilidade do vaso. Portanto, é a preparação que define o quanto você será útil nas mãos de Deus. Quando pessoas despreparadas tentam cumprir o chamado de Deus, o resultado é a frustração. A falha não está no chamado, mas na qualidade do vaso, que ainda não estava pronto a fim de ser usado para tal fim. Entenda que ninguém pode cumprir o chamado de Deus e instantaneamente assim que o recebe. Primeiro, Deus precisa trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Primeiro parágrafo do segundo tópico: Aprendendo com Mordecai. Esther foi preparada por Mordecai. Foi ele quem lhe ensinou os princípios que formaram seu caráter desde a infância. Foi ele quem passou os valores de seu povo e sua fé em Deus. Foi Mordecai também quem discerniu o propósito de Deus para ela. Portanto, eles não tinham um relacionamento comum, mas de pai e filha, de mentor e discípulo. Esta é a primeira fase de sua preparação, o discipulado. Vamos falar sobre o tempo de acolhimento. Havia certo homem judeu chamado Mordecai. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Tendo-lhe morrido o pai e a sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Esther, capítulo 2, versículos 5 e 7. Quando ficou órfã de pai e mãe, Esther precisou ser acolhida. Esse é o primeiro estágio da vida cristã, o acolhimento. Acredito que haja um tempo certo para cada tipo de discipulado em nossa vida. No começo da vida cristã, todos precisam ser acolhidos e consolidados para formar uma base cristã sólida. Ainda jovem, fui para uma igreja onde o discipulado com os jovens estava começando. Eu já conhecia Jesus, mas estava procurando um lugar para congregar. Naquele momento, eu não precisava de treinamento, precisava apenas ser aceita, pois já estava procurando uma igreja havia muito tempo, mas não permaneci em nenhuma. Eu precisava criar raízes e dar tempo para Deus trabalhar em mim. Nesse processo, algumas pessoas foram cruciais e foi através do discipulado que eu me senti aceita, amada e fui incluída na vida da igreja.
O discipulado deu início a um tempo de preparação para o que Deus queria fazer em minha vida. Eu convido você para refletir sobre esse texto, fazer as suas anotações no seu devocional diário e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até breve.